voz de Rogério e Vládia, a sinergia que entrega, nos ilumina e carrega. Com cada história contada, a humanidade é elevada, compartilhando momentos, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Toda emoção captando, sinergizando com a alma. Cada episódio se eleva e nos corações se espalha. Olá! Mais uma quinta-feira estamos nós aqui na atividade, né? É o Sinergizando chegando na área. Mais um dia. Mais um convidado especial. Como sempre, né? A gente procura trazer pessoas que vão trazer assuntos que vão nos trazer benefícios para a nossa vida, para a nossa saúde, para a nossa emocional, enfim. Que fazem a nossa alma borbulhar, né? Trazer coisas que realmente, nossa, como eu não tinha percebido isso. E esse como eu não tinha percebido isso é acessar um padrão, acessar uma outra faixa frequencial. É ir além. Esse é o processo do Sinergizando, né? E nesse processo de ir além, temos o nosso patrocinador, exatamente. Que faz exatamente isso, trazer o equilíbrio de volta para a nossa vida, né? E aí vai uma... Esse é o Biocetro, né? E ele é uma ferramenta fantástica para trazer harmonia, para tirar dor, né? Vamos ver um pouquinho o que o Biocetro faz? E entrando aí, né, na página, né? familiaplasmática.com.br. Então, quer conhecer mais sobre os biocetros e os bioselos, todos os benefícios e todas as características de cada um deles, entra lá no site familiaplasmática.com.br. Tem todas as informações sobre todos os modelos e quais os benefícios de cada um, qual a composição de cada um. E, se quiser ter um biocetro aí na tua casa, para usar em casa ou mesmo profissionalmente, e comprar com o nosso código Sinergizando lá no site da Família Plasmática, ganha de brinde um bioselo de 13 ml. Então, entra lá, se informa e veja tudo. E qualquer dúvida que quiser, também nos chame aqui, que a gente tem o maior prazer para te passar todas as informações sobre o biocetro e os bioselos. Se você não está conseguindo ler aí, familiaplasmática.com.br, né? Aí na descrição do vídeo você vai encontrar várias coisas. Fala aí, como você entra lá no site lá. Vale a pena. Se você é terapeuta, quer se tornar um terapeuta, ou se você quer só de forma amadora usar em si mesmo e nas pessoas ao seu lado. Vale a pena. Esse é dos bons. E falando dos bons, né? Vocês não têm ideia do convidado de hoje. Vocês não têm ideia, sabe? O pessoal que está aqui do lado de cá, na América Latina, é lá do outro lado do Atlântico, lá na Europa, sabe? Vamos falar com uma pessoa fantástica que a gente teve acesso ano passado. A gente conheceu o João ano passado no Congresso da Felicidade, lá em Lisboa, e foi muito bacana. E hoje a gente tem o prazer gigante de trazer o João aqui para bater um papo incrível sobre todo esse material maravilhoso que ele produz. Tem coisa fantástica. Eu vou falar uma coisa para vocês que é bem básica, hein? Eu fiquei muito impressionado com o material que esse rapaz tem. Ó, com vocês, o João Custódio. Olha só. Muito boa tarde, noite aqui em Portugal.
E sim, boa tarde aí para o Brasil, não é? É mesmo assim. É Muito uma gosto. felicidade imensa ter você com a gente aqui, João. Realmente, sabe, você foi muito brilhoso o que eu encontrei, porque quando eu cheguei lá, eu encontrei você no evento, quando você abriu a quantidade de coisa que você fabrica, que você tem, que você leva para os portugueses, eu falei, meu Deus do céu, isso é uma fonte de luz. Ó, e vou falar uma coisa, não foi só eu que falei, tem luz ali atrás, né? Não foi só eu que falei, não. As pessoas daqui do Brasil também que trabalham com processos como o seu, falaram a mesma coisa. Ele consegue fazer isso, sim, ele consegue fazer isso. Então, realmente, o papo de hoje vai ser um papo assim, bem saudável, né? Então, Certeza absoluta. fala aí pra gente quem é o João e o que faz o João. Até como é que começou essa história, né? Bem, então, quanto tempo é que temos mesmo para conversar? É porque isso nós começamos e Não, vamos desenrolar. tem tempo, a gente vai aqui. Muito bem, olha, antes de mais, é um gosto estar aqui. Obrigado pelo convite. E espero que, acima de tudo, não que tenhamos alguma expectativa, mas que consigamos atingir, ou que vocês consigam atingir o objetivo, que é passarmos alguma coisa para quem vos ouve e segue, ok? É esse aqui, digamos que o grande propósito. João Custódio, antes de mais vou fazer só aqui um parênteses. É engraçado, e repara como o universo é tão perfeito. Ainda não reparaste? O ano passado, quando nós nos conhecemos, eu sem agora é que eu estava há pouco, quando estava aqui, assim, olha que engraçado, quando nós nos conhecemos, eu tinha uma mesma, não a mesma, porque tenho várias, felizmente. Exatamente. Até pode ser a mesma. Mas é engraçado que é a mesma t-shirt. Isto o universo E é tu perfeito. sabe que eu trabalho muito com Ho'oponopono, né? Então. Exatamente. Eu olhei e falei, caramba, será que é a mesma? Acho que foi a mesma camisa do passado, que legal, que barato. É mesmo. Portanto, está tudo, a luz está-nos a acompanhar, portanto, vamos lá. É assim, o João Custódio, eu comecei nesta aventura, o tempo passa a correr, mas comecei nesta aventura, eu gosto mais de dizer missão, há coisa de 5 anos, 6 anos, por aí. Foi algo que, como nós todos temos, basicamente, começou por me chamar, e eu comecei por um produto que não vou aqui dizer o nome, mas é um produto que é a nível de oxigênio, a nível de antioxidante e oxidante também, que é extremamente maravilhoso por este mundo fora, e para que não haja aqui problemas, não é? Porque estes nomes nós sabemos o que é. Eu comecei por esse produto, efetivamente, que é um produto amarelinho, que aquilo sabe muito a lexívia, que aquilo é espetacular, ok? Comecei por produzir esse produto, e eu fui, digamos que, eu sou um autodidata. Como eu tive o prazer, na altura de conversarmos, sou um autodidata e fui pesquisando, fui vendo o que era, o que é que não era. Fiz os meus testes, consumi efetivamente, e depois a informação começa a aparecer, não é? E comecei por esse produto. E entretanto, as coisas, assim que nós começamos a mexer nestas informações e a pesquisar, apareceu-me os coloides. Apareceu-me a prata, ok? Porque basicamente, quando se fala em coloidais, as pessoas associam muito, basicamente, aqui a dois produtos. À prata coloidal e ao ouro coloidal, ok? Efetivamente, que são aqueles mais conhecidos. Comecei com a prata, está aqui, a prata coloidal, ok? É um produto que é o antibiótico, como eu costumo dizer, não é um antibiótico, não é mais um antibiótico, é o antibiótico natural. Comecei com a prata, depois o ouro, depois o silício, o selênio, o magnésio, o molibdênio, o índio, o gálio, o germânio. Portanto, neste momento há uma família de qualquer coisa como 23, 25 coloidais que eu produzo neste momento. Rapaz, não foi exatamente isso. Quando eu peguei a sua divulgação, que eu mostrei para algumas pessoas do Brasil que trabalham com esses produtos, o pessoal ficou impressionado, porque é o que você falou, o pessoal trabalha com cobre, com ouro, com prata, e às vezes é uma coisa a mais só. Tem 4 ou 5 lá no seu portfólio só. Quando pegaram a sua lista, a pessoa ficou, meu Deus do céu. Tanto que tiveram pessoas do Brasil tentando entrar em contato com você sobre isso, porque realmente
Exato. Sim, eu tenho e agradeço. Já fiz vários contactos de contactos que vieram daí da vossa parte e trabalho também com algumas pessoas brasileiras cá em Portugal que já estão a consumir os meus produtos. Efetivamente foi isso que levou o João Custódio na altura a caminhar nessa vertente dos coloidais, porque fazer um bocadinho mais do que aquilo que o mercado, ou que existe no mercado, ok? Que era só a prata, o ouro, o cobre e pouco mais. Porque efetivamente os oligoelementos, ok? Muitos destes são oligoelementos, alguns necessitam de outros. Basicamente, por exemplo, o cobre coloidal necessita de zinco, ok? Nós, quando suplementamos uma coisa, cobre, devemos suplementar zinco. E então foi nesta pesquisa e neste cada vez mais desenvolver este conhecimento que, espera, se eu vou por aqui, tenho que então ter aqui mais a família, aumentar a família para que não se pode só vender o cobre, a pessoa não pode só suplementar cobre e depois onde é que vai o zinco? Vai tomar um comprimido de zinco? Não faz sentido. Então foi nisto, ok? E o João Custódio eu caminhei nesta missão que foi ter a solução para as pessoas fora daquela estrutura que nós conhecemos como Matrix e por aí fora, não é? E tem sido muito, acima de tudo, muito gratificante. Gratificante porquê? Porque efetivamente o feedback, o retorno que vem das pessoas é que os produtos efetivamente fazem aquilo que prometem, ok? A diferença, a mudança, não podemos dizer a cura, mas pronto, efetivamente isso acontece. E então isto foi quase como um caminhar, assim, um passinho, mas de um momento para o outro, quando me vi, espera, já tenho aqui tanta coisa, mas isto, e as pessoas estão mesmo a pedir, e olha, não tens mais este, mas eu, ok, tudo bem, lá está. Comecei a ver 5, 6, 10, 12, 15, já estou com 20 e tal, coloidais, e é maravilhoso, é maravilhoso, é maravilhoso. Não, Por exemplo, em Portugal, com a quantidade, digamos, com a quantidade ou variedade assim é que é, não há ninguém como eu tenho neste momento. Eu vejo isso, o que eu te falei, aqui no Brasil, mesmo no Brasil, você não consegue encontrar, não é questão de falar, porque às vezes você, como está próximo, eu vivo nesse meio há muitos anos, né? Falo que a gente começou a trabalhar com terapia, nossa senhora, eu ainda tinha cabelo, não tinha tanto cabelo quanto você, mas eu tinha cabelo. Mas já tem bastante tempo nesse meio, e as pessoas, normalmente, elas ficam ali, como eu falei, volta de 4 ou 5 coloidais e tá bom. Aquilo ali o leque aí é grande, né? Aqui eu comecei também depois a aumentar, porquê? Porque, pronto, dentro deste mundo e dentro desta missão, e o novo João Custódio começou com a parte do desenvolver e ter esta solução dos coloidais, mas depois vem a parte terapêutica, efetivamente, ok? E eu comecei, espera, se de alguma forma eu estou aqui nas consultas que faço com as pessoas a nível de mexer na parte emocional, na parte energia, na parte da frequência, na parte da vibração, então espera, já tenho aqui as coisas, então vou juntar uma coisa com a outra, okay? Faço uma consulta, mas a pessoa tem porque os coloidais não funcionam só a parte física, mas trabalham também a parte emocional, e então espera, há que ter aqui mais, digamos que mais uma fatia do bolo para preencher o bolo todo, e foi isso que, juntando à parte terapêutica, emocional e, enfim, e também um pouco a linha espiritual, foi isso também que me fez cada vez mais ter mais soluções a nível dos coloidais, ok? Juntar um todo, cada vez mais fechar o ciclo. Você, além então de produzir toda essa parte coloidal, você também atende? Sim, eu faço atendimento muito online, ok? Muito online. Aqui mais próximo, algumas das vezes, quando é possível, vou mesmo, desloco-me à casa das pessoas, mas basicamente é online. É online que funciona. Okay? É muito interessante o trabalho, o retorno que dá, né? Eu falo que eu uso, a gente usa a prata coloidal
de uma forma bem... a gente tem uma eficácia muito grande com o trabalho. Começou a ficar, de alguma forma, meio mexido, começa a ficar caída a energia, toma logo a quantidade razoável, naquele dia, 2 dias, voltou ao normal, né? Eu uso para os olhos, eu uso para sinusite, nossa, a gente aqui onde a gente está morando, a gente mora no Brasil, em Porto Alegre, né? Então aqui passou por as temperaturas variaram muito. E isso, se brincasse um pouco, o nariz ficava encrencado, né? E aí a prata coloidal realmente ela atuava de uma forma assim maravilhosa, né? Maravilhosa. O pessoal, e a gente percebe assim, né, muita gente procurando soluções para vida, né, para doenças ou enfim para problemas de saúde mais naturais, né? As pessoas estão saindo um pouco da medicina convencional, do medicamento, da farmácia, né? A gente aqui não usa basicamente nada mais de medicamento, né? Medicamento farmacêutico. É tudo natural, própolis, chás, enfim, fitoterapia, fitoenergética, né? Plantas. E óleo essencial, eu sou apaixonada por óleo essencial e a gente percebe realmente que aquilo funciona, né? Então, tá abrindo esse campo bastante, né? Sim, está. Eu digo que ainda há, como sempre vai haver, ainda há aqui, por um lado está a abrir, mas ainda há muito controle, e há pessoas que ainda estão muito renitentes, em vez de tomarem um comprimido, não vale a pena, pronto, um comprimido, um químico, em tomar uma quantidade de prata. Mas o que é isso? Quer dizer, ainda há, porque há uma forte pressão, ainda de toda esta indústria. Mas a realidade é esta, é que as pessoas quando provam e quando aceitam, porque isto tem que vir tudo daqui também, ok? As pessoas têm que aceitar. Eu digo muitas das vezes para as pessoas, muito que aqui tenha um bom produto, mas se daqui não aceitar, quando nós ingerimos, não vale a pena, grande parte não faz o efeito completo. E as pessoas já estão, quando experimentam depois, ok, tudo bem, e já estão a ir muito por esse caminho dos produtos naturais. Porque efetivamente a cura sempre foi isso. A cura e a solução, a verdadeira medicina está nas plantas, está no que é natural e não em mais nada, ok? Até porque na base dos químicos, seja qual for, está grande parte, ou está uma parte daquilo que é natural, que é a natureza, não é? E vocês aí estão, vocês sabem sebejamente bem o que é a parte das plantas, não é? A gente tem uma história bem interessante, né? Eu tenho um filho que mora em Roma e desde muito novo ele tinha um problema muito sério de rinite, sinusite, e sempre foi assim. E a gente estava com ele em Lisboa, e estava ele lá, sabe? Ele lá passando aquele problema todo lá, daqui, dali, e aí ele ia tomar uns remédios lá. E quando ele ia tomar um remédio, botando no nariz os remédios lá, não sei o quê, a gente... Por que você não usa óleo essencial? E a Vládia pegou lá um algodãozinho, botou algumas gotas de eucalipto, né? E botando a pimenta. Sim, peppermint. E o que aconteceu? Ele teve uma melhora tão gigantesca, que nos dias seguintes ele ficava lá, dá aquele algodãozinho de novo. Lá está, porque depois sentem melhoria. Exatamente, então, porque as pessoas às vezes não percebem que um trabalho como esse, ele não vem para botar um curativo em cima, ele vem para fazer uma cura. Ele vai lá no mais profundo para curar. Ele não é só... Porque muitas vezes aquele comprimido é só um curativo, né? Ele melhora para daqui a pouco voltar, E quando você faz um trabalho com esses produtos mais naturais, eles vão lá na causa, para esclarecer. Aí é que está, porque a medicina hoje, de modo geral, ou a parte fármaco, trata sintomas, ok? E a partir do momento em que o que é natural trata as causas, não é preciso mais nada. E vamos à causa. Se nós vamos à causa, as coisas acontecem, ok? E hoje os fármacos, tratam sintomas. Portanto, por isso é que se chama remédio e não cura ou cura média. E as pessoas
acabam nem se dando conta. Isso já está tão arraigado, né, na nossa vida, assim, de vai no médico, pega um medicamento, que as pessoas não questionam o que é. Esses dias, eu conversando com uma pessoa e que tinha saído de um médico com um medicamento, e aí eu perguntei, mas qual é o problema? Me deu isso para os sintomas, mas qual é a causa do teu sintoma? Eu não sei. Eu então você está tomando só para o sintoma. Não, ninguém questiona. E a gente também não fazia isso antes, né? Agora, é uma mudança de hábitos, né? Uma mudança de perspectiva de vida também, né? De olhar, é um novo olhar que a gente tem que ter para as coisas. Mas a maioria está ali preso ainda naquele... nem questiona, né? Nem pensa no que está... Porque acontece também o seguinte... o paciente, existe o médico, não é? E grande parte das vezes, por muito que o médico do outro lado até tenha uma visão mais natural, naturista, holística, enfim, porque já há também, felizmente, ok? A pessoa, o paciente que está ali, diz, Sr. Doutor, dê-me este comprimido. E o médico tenta, mas o que é que se passa consigo? Porquê que? E a pessoa, dê-me um comprimido. A pessoa só quer aquele comprimido e pronto. As pessoas também estão muito agarradas a isto. Muitas das vezes isto acontece. E então os médicos acabam por, e vão. E depois efetivamente, a outra parte. Não é? Então, e não tem uma busca, né? Aconteceu uma coisa bem interessante comigo, há algumas semanas atrás. Eu estava dando um curso online, e eu dei a primeira aula, foi fantástica, a segunda aula também foi fantástica, e na terceira aula, eu ia entrar na terceira aula, e alguns dias antes dessa aula, o que aconteceu? Eu fiquei rouco. Fiquei muito rouco. E a primeira coisa que me veio foi o seguinte: por que eu estou rouco? Por que eu estou rouco? Eu estou rouco por quê? O que está me levando a ficar rouco? Porque essa história, sabe? Não foi, então toma logo uma pastilha. Não, alguma coisa está me levando, né? Então a gente não quer saber de onde vem. Porque se você sabe de onde vem, você vai lá e cessa, acabou. Mas se você não sabe de onde vem, aquilo vai, sabe? Então, quando a gente consegue descobrir, não vou fazer mais isso, né? Eu estou passando por isso por causa disso. Então, não precisa passar por isso. Tomada de consciência. Tomada de consciência, Rogério. Não tem uma busca, né? Não tem uma busca. E cada vez mais acontece as pessoas menos buscarem isso. Toma um comprimido, aí passou só a parte, não sabe de onde que vem, mas passou de novo, e vai ficando cada vez mais sedimentado. O motivo daquilo está vindo, né? Está vindo, e não se dá. Porque isso tem uma causa emocional. E aqui eu, portanto, lá está, como eu estava a dizer, nesta parte de terapêutica que eu faço também com as pessoas, eu tento incutir muito isto e vou sempre vou à causa. E depois é o seguinte, nós vamos àquele ponto de muitas das vezes tem que dizer à pessoa aquilo que ela não quer, mas que, enfim, não é? Porque nós somos frequência, vibração e energia, ponto final. E quando conseguimos, digamos, de alguma forma, dizer à pessoa que tu tens a capacidade de dizer falares com o teu corpo e dizer que o que é que se passa com o teu corpo, e não é num clique, não é. Por vezes até porque aquilo é uma emoção e aquilo desaparece. Mas quando são coisas mais profundas, quando nós conseguimos dizer à pessoa que tem calma, vamos ver o que é que se passa, conversa contigo, vai tomar consciência da capacidade, do dom que tens, o poder que tens em ti de dizer que está tudo bem ou não está tudo bem, eu aceito o que é que está a passar comigo e agora eu vou passar por cima disto porque eu já percebi e vou largar esta frequência, esta energia, digamos que este desequilíbrio no meu corpo, e as pessoas conseguem conversar com eles próprios, as coisas acontecem. O problema é tomar de consciência, o problema é que vem tudo daqui, do mental, que as pessoas não aceitam, ok? Porque é difícil. O adestramento foi muito grande, né? Eu falo muito isso, às vezes a pessoa chega lá com um problema, eu tenho 40, 50, 60 anos, e eu quero mudar aquilo aí numa semana. Não, vamos começar a desfazer, né? Uma sessão, 2 sessões, não existe a pílula mágica, e a busca é essa, eu quero uma pílula mágica. Não, tá tão agarrado lá, né? Vovô fazia isso, meu bisavô fazia isso, meu pai, minha mãe faziam isso, meus amigos faziam isso, eu me acostumei com aquilo dali. Então, para quebrar aquilo dali, que na realidade acabou sendo uma coisa que me hipnotizou,
E muitas vezes me trouxe uma hipnose que não é uma hipnose que seja pró, né? Ela é contrária, é o fluxo, e aí quebrar aquilo, né? Hoje temos, por exemplo, situações ainda agora, um dia destes, situações em que uma pessoa vai ao médico, ok? A queixar-se de uma perna, dor nas pernas, uma coisa qualquer, pessoa já com uma certa idade, enfim, e o médico diz o seguinte: mas isso tem que se habituar com a sua idade, o que é que a senhora quer? Isto não tem que acontecer. Quer dizer, eu tenho duas pernas, supostamente. Se eu me dói uma, então a outra não me dói, a idade é igual das duas, ok? Quer dizer, são coisas deste género. Eu tive a semana passada um paciente, por acaso, encomendou-me prata, lá está, e depois estávamos a conversar, dores nas pernas, cansaço e não sei quantos, e a senhora, pá, João, fui ao médico de família, e até disse para o médico: doutor, não acha que era talvez importante, uma senhora com 67 anos, importante de eu tomar um magnésio por causa destas dores, deste cansaço e não sei quanto? E o médico respondeu-lhe assim: você é louca, nem pensa em tomar magnésio na sua idade. Magnésio é para os desportistas. É isto que temos. Quer dizer, portanto, é todas estas coisas, percebem? Nós temos que compreender que grande parte daquilo que é a indústria médica é o que é, ok? Mas tem que vir de nós temos que perceber isto, e temos que optar por outras coisas, e ter a consciência de que com as outras coisas eu vou-me conseguir curar, eu vou conseguir fazer com que as coisas mudem, porque efetivamente uma das coisas que eu defendo, tanto na parte dos produtos que faço, como na parte terapêutica, e é o seguinte: o nosso corpo precisa de muito pouca coisa para conseguir ser são, para conseguir estar bem. E essas poucas coisas são desparasitar. Poucos médicos hoje mandam desparasitar. Poucos. Antigamente, talvez dos vossos pais, dos vossos avós ainda, e dos meus pais, dos meus avós, eles tinham o hábito de fazer a desparasitação quase contínua durante o ano, ou várias vezes ao ano. Hoje não temos isso. Os médicos hoje não fazem isso. Nós precisamos desparasitar. Nós precisamos de alcalinizar, desintoxicar, limpar metais pesados e levar luz e oxigênio ao nosso corpo. Basicamente é isto. Nós não precisamos de muito mais do que isto. Nós precisamos de carregar a nossa bateria com oxigênio, com luz, e tirar tudo aquilo que lá está dentro, nomeadamente são parasitas, porque nós somos, digamos, parte do nosso corpo tem uma atividade enorme de parasitas, e são eles que nos consomem a nossa energia, a nossa bateria descarrega através dos parasitas, ok? E os médicos hoje não incutem isto, os médicos hoje não têm esta perspectiva, é complicado. A gente já trouxe aqui no canal uma amiga nossa que é naturopata, ela trabalha muito com e ela o foco dela é a desparasitação, né? Ela começa com qualquer tratamento, antes de qualquer coisa, é a desparasitação. E a gente faz, né, ela cria as tinturas, ela fabrica as tinturas, e não é uma coisa difícil de fazer, né? Até me passou, pode fazer em casa, porque eu não consegui. Então, o nosso cachorro usa um desparasitador natural, que é uma erva que eu boto na comida dele. Você tem aí, caramba, rapaz. E a gente percebe uma diferença tão grande, né? Quando a gente começou a botar isso na nossa vida como hábito, a trocar medicamento por suplementações de... Eu tive uma intoxicação por metais pesados há pouco tempo atrás, estava com uma queda de cabelo horrorosa, e só fiz a limpeza com produtos naturais, ela avaliando o que estava demais, tirando, né? Melhorou totalmente, não fiz um tratamento, né, que não fosse natural. E é impressionante a vitalidade que a gente sente, a disposição, tudo, né? Tudo. É porque essa vitalidade acaba por vir do seguinte: o parasita é atacado, o parasita sai do nosso organismo e não consome toda a energia que nós temos, e que vem através dos alimentos, que vem através do oxigênio, que vem através da luz, vem através da maior fonte que existe de cura e de luz, que nos dizem que tenham cuidado, que é o sol, ok? Os parasitas saindo dali, quer dizer, a bateria acaba por não há um consumo exacerbado, um consumo grande dessa energia. E depois há
tudo hoje em dia natural para fazer essas limpezas de metais pesados. Por exemplo, estou a falar, estou-me a lembrar dos produtos que eu faço efetivamente, o germânio coloidal, ok? Que é excelente como oxigênio, ele é um poderoso oxigenante, ok? E para limpar metais pesados é maravilhoso, ok? Estamos a tomar, não há, é água, quer dizer, não é água, portanto, mas é como se estivéssemos a beber água. Nós não temos que tomar um químico para limpar os metais pesados, ok? Assim como, por exemplo, uma coisa que é extremamente importante, nós, a partir de uma certa idade, que fizéssemos um produto que é o Borax. O Borax, para limpar metais pesados. Tudo o que tem a ver, ali, a partir de uma certa idade, começamos a ter déficit na parte dos ossos, não é? As artrites, essas coisas todas. É extremamente benéfico o consumo do Borax. Limpa-nos o corpo, muda-nos o pH, dá-nos uma energia, dá-nos uma vitalidade. Excelente. Não há necessidade de químicos. Hoje em dia, com tudo aquilo que ainda temos, porque eles estão a barrar muita coisa, que é mesmo assim, não há necessidade de irmos à indústria, aos fármacos. Não há necessidade. E o nosso corpo não precisa, porque nós o que precisamos, efetivamente, é de alcalinidade, é de antioxidar, ok? Nós precisamos de tirar tudo aquilo que é tóxico do nosso organismo, ok? Porque não se combate um corpo ácido com acidez, não é? Se nós queremos curar aquilo que quer que seja, o nosso corpo, quando tem um sintoma e quando tem uma causa de alguma patologia, ele está ácido, ele está tóxico, ele tem que limpar, ele tem que desintoxicar, ele tem que criar essa alcalinidade e tem que pôr lá oxigênio com força. Não há outra hipótese. Dos coloidais que você trabalha, os mais indicados, assim, os mais básicos, né? Que é prata, ouro, o cobre, você tem o que? Tem um magnésio, né? Como funciona? Você pode dar, de repente, a prata é bom para isso, o ouro é bom para isso, o cobre para isso, o magnésio para isso. Como é que os mais Basicamente, básicos mais saem? sim. A prata é o antibiótico, ok? A prata, por exemplo, no mínimo para reforço do sistema imunitário, ok? É aquele produto que nós podemos tomar sempre, ok? Com uma dose de prevenção, ok? Um X ao dia, porque ela vai reforçar o sistema imunitário e como reforço do sistema imunitário já vai eliminar muita coisa, ok? Tem uma ação também antiparasitária, ok? Há quem faça a desparasitação só com a prata. Sim, mas porque, atenção, os parasitas hoje estão muito, 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 muito diferentes, porque estão adaptados a estes antibióticos todos, não sei quanto, e há alguns certos parasitas que a prata não consegue retirar. O ouro é aquela coisa que, olha, malta nova, malta jovem que está a estudar, para ter foco ali, cabecinha, para estar sempre mais calmo, mais concentrado. O ouro é excelente. O ouro é um potente antioxidante. O ouro, a nível de trabalhar a descalcificação da pineal, é muito bom. Para a parte espiritual, é muito bom. Casos de próstata, por exemplo, ok? Tomar ouro para os homens que infelizmente passem por esse processo é excelente. O magnésio é daquelas coisas que para as dores, para o cansaço físico e não só. Fazendo um parênteses, há 100 anos atrás, 100 e qualquer coisa anos atrás, curavam-se grandes patologias ou esses casos mais graves com meia dúzia de coisas. Magnésio, bicarbonato de sódio, água do mar e sol, mas fortemente o magnésio. O magnésio está em tudo. Tudo, 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 tudo. Portanto, o cobre é a nossa constituição física, o nosso corpo tem cobre na nossa constituição. O cobre para a anemia, para a parte muscular, enfim, é excelente também. O zinco para trabalhar a parte da alma, é um poderoso antioxidante, um anticancerígeno. O cobre tem que estar junto com o zinco também, portanto, quando há suplementação.
de um com o outro. Por exemplo, agora estou-me a lembrar um coloide que é o cobalto. O cobalto. O cobalto é aquele produto que é, digamos que é B12. Aqui enumerar uma quantidade de situações que o cobalto dá. É uma B12 pura, uma B12 pura, é mesmo assim. O germânio, já falei que a parte de limpeza de metais pesados, a parte da oxigenação, para dores também, é um poderoso anticancerígeno também, é muito bom anticancerígeno. E porquê? Porque tem a ação de oxigênio. Tudo que tem a ver com a parte de levar oxigênio às nossas células, que vai, digamos que, energizar as nossas fortemente células mitocondrias, vai reduzir os radicais livres e outras coisas mais, tudo é excelente. Tenho coloidais também muito, o manganês, o bismuto, tudo que tem a ver com úlceras de estômago, gastrites, tudo que tem a ver com a parte de estômago, o bismuto é excelente. O manganês para a parte dos ossos, para a parte também do estômago, muita coisa. Impressionante, né? Tudo pode ser tratado de uma forma Tudo. natural. Você falando aí, se fosse o mercado, eu ia pegar a cestinha. Ficava de garrafinhas. Nossa, meu Deus do céu. É um mundo, A gente foi para aí. Nossa, trazer que Mas você É um trabalha mundo. também com a luz vermelha e com o aparelho ligado a hidrogênio, né? Sim, sim. Isso. Digamos que é como eu estava há pouco também a referir, cada vez mais eu quero fechar o bolo, não é? Ali o ciclo, ter uma solução o máximo, digamos que fechada para as pessoas. E, efetivamente, o hidrogênio molecular e a luz vermelha são, neste momento, digamos que terapias antigas que estão a ser redescobertas, porque nisto nada é novo. A cromoterapia, não é? Como sabem, e a luz vermelha é algo que lá atrás se usou. Agora, eu estou a trabalhar com a luz vermelha incandescente. E há aqui uma coisa e aqui não vou estar, digamos que a nomear e dizer, mas há aqui um ou outro pormenor que é importante, que é o seguinte: existe a terapia com luz vermelha de LEDs e existe a terapia com luz vermelha incandescente. E há aqui, digamos que neste momento está-se a falar muito da terapia da luz vermelha e acho que está-se a falar muito pouco dos efeitos de um, os efeitos do outro, o que é um, o que é outro, o que é que um faz mal e o que é que o outro não faz mal. E assim, muito basicamente, é o seguinte: atenção, que a luz vermelha, através de LEDs, qualquer equipamento de luz vermelha através de LEDs, não há hipótese. Ele vai emitir frequências eletromagnéticas. Não há hipótese. Não há hipótese. A diferença entre o luz vermelha e a luz vermelha incandescente é que o incandescente, primeiro, é o espectro solar completo. Aquilo que nós recebemos do Sol, ok? Com uma outra mais-valia ainda. O Sol, grande parte das horas por dia, tem o azul, tem o amarelo, tem o verde, mas basicamente tem o azul, que é aquela luz que está aqui, que é as LEDs, né? Estas coisas estão aqui, que nos roubam a energia, sugam-nos a água e que mexem em tudo o que é nos nossos radicais livres e não sei quanto. O Sol tem isso também lá durante o dia. O vermelho incandescente, a terapia de luz vermelha incandescente, não tem. É vermelho puro, é cura puro, ok? E depois tem outro benefício, que é através da temperatura, ok? Porque ele é incandescente, ele vai aquecer. O LED não aquece, o LED só emite um feixe de luz. Tem aquela frequência, tem aquele campo de luz e é aquilo. O incandescente não, o incandescente varia e o incandescente faz a parte do calor, que é dentro de uma sauna, por exemplo, uma estrutura, uma máquina com X lâmpadas, que eu digamos que vendo, ok? Dentro de uma sauna, em que se a pessoa quiser, se um dos tratamentos quiser que seja emagrecer, através do processo de transpiração, a libertação de toxinas e por aí fora,
é extremamente importante. O vermelho de LED não faz isso, ok? Ainda mais que as máquinas que eu trabalho, da luz vermelha incandescente, têm depois uma construção, a gaiola Faraday, que é aquilo que sabemos o que é o conceito de Faraday, que vai bloquear num todo as emissões eletromagnéticas, as frequências eletromagnéticas. Isto é extremamente importante. Porquê? Porque casos em que possam existir cancros, por exemplo, cérebro, cabeça, seja onde for, esta nossa máquina de luz vermelha incandescente, tu podes apontar diretamente para ali. O caso que não... há estudos que comprovam isto, que com o LED vermelho, os tumores, em vez de aumentarem, de reduzirem, eles aumentaram. Cuidado com isto. E as pessoas não... Está-se a falar muito neste tipo de terapia da luz vermelha, luz vermelha, mas atenção, porque há diferenças. Atenção a isso, ok? Quando você pega uma terapia de luz vermelha, como funciona isso no uso normal? A pessoa pode ficar o quê? Quanto tempo fazendo um trabalho com... Cada caso é um caso, Gel. A indicação dependendo de então, cada não caso. tem... Não, sessões são sessões de meia hora, de 1 hora por dia, não tem muito... Há uma das coisas que é extremamente importante, que é conhecer o nosso organismo, e somos 3 que estamos aqui, todos nós somos diferentes, e eu tenho, digamos que uma necessidade de mudar o meu ambiente, diferente de ti e da tua esposa. Mesmo até com a mesma patologia, vamos dizer o seguinte, vamos dizer assim, não é? Vamos dizer que todos temos aqui uma psoríase, enfim, ok? Mas o meu corpo necessita de um tipo de tratamento mais tempo ou menos tempo, diferente do teu ou da tua esposa. Não há hipótese, ok? O ambiente que nós temos cá dentro é diferente de todos, e fazendo um tratamento com luz vermelha, eu vou precisar de um tempo, tu vais precisar de outro, e por aí fora. Basicamente, sabendo isto, ou não até sabendo isto, nós temos que ir sempre devagar. Qualquer tipo de tratamento, ok? Temos que ir sempre devagar, para o nosso corpo perceber, adaptar, começar a limpar e libertar, porque senão há aqueles ditos os efeitos de Alzheimer, e que às vezes nós nem nos apercebemos, e quando há necessidade de uma cura, parece que as coisas, antes daqui começar a curar, o nosso corpo ainda vem mais abaixo, ainda fica com menos energia. Portanto, atenção, cuidado. Né? Se agarra. A terapia da luz vermelha, nunca começar os primeiros tratamentos 2, 3 vezes por dia, por exemplo, 15, 20 minutos, e depende do quê? Eu tenho umas máquinas, dá-me só um segundo, que até posso ali mostrar, só um bocadinho, só um segundo. Por exemplo, esta é a máquina mais pequena, isto é a máquina incandescente, ok? Isto é a gaiola Faraday, ver? Aqui é uma lâmpada incandescente que está aqui dentro, sim, o vermelho incandescente, e aqui é que está a grande vantagem, e dentro desta caixa, isto tudo é Faraday e isto tudo é Faraday. Isto é uma máquina que há uma dor, há um corte para fazer cicatrização, uma máquina que nós apontamos, eu tiver uma cena na cabeça, nós apontamos e está tudo muito certo, e eu faço o tratamento 15 minutos, 20 minutos, tenho uma dor nas costas, tenho uma dor no joelho, vou aproximando e vou deslocando consoante a minha capacidade à resistência à dor, porque ela vai aquecer, ela pode queimar, ok? Vou aproximando. Portanto, estes tratamentos são devagar. E isto é uma máquina que eu posso correr o corpo todo e é local. Por exemplo, há situações em que estás numa maca, fazer massagem, e há uma dor nas costas e tu podes passar ali com luz. Depois há as outras máquinas que são, ao fim e ao cabo, é isto que está aqui, mas com 3, 4, 5 lâmpadas destas. E que funciona dentro de uma estrutura dita sauna, uma tenda dita sauna, onde é extremamente importante, quanto menos roupa nós levemos para dentro desta sauna, porque aqui está a parte sintética, aqui bloqueia, e enfim, todas as outras coisas, ok? O nosso corpo absorve diretamente dos olhos e através do maior órgão que temos, que é a pele, ok? Estás dentro daquela sauna, dentro daquela tenda, com a luz
toda e o teu corpo está a receber aquilo tudo. Toda aquela luz, aquele calor e toda aquela luz em todo lado. Ainda assim, se tivermos uma zona localizada, nós podemos depois viramos consoante nós queremos, pronto, para incidir ou não. Os tratamentos também têm sempre muito a ver com o que é que se passa e depois vamos aumentando. As primeiras sessões, 15, 20 minutos, depois vamos aumentando para o corpo poder reagir para receber aquela luz. Okay? É muito interessante, né? Porque eu tive acesso à luz vermelha, né? Meu pai tinha um processo desse, na realidade era bem diferente do que se vê atualmente, era só uma lâmpada, na realidade, lá atrás, dos anos 70. E ele usava essa lâmpada para contusão. Contusão muscular, dor em alguma articulação. Criança, né, caía, machucava, ele botava lá, ficava lá com a lâmpada em cima e o retorno era muito grande. A gente usava aquilo dali, passava ali uns 15 minutos, meia hora, aquilo dali passava. Era melhor que passar alguma coisa, eucalipto ali em cima. Né? Aquilo tinha um retorno muito rápido. Tudo que é dores. Eu aqui há uns tempos estava uma dor aqui neste dedo. Eu não conseguia apertar, não conseguia fletir o dedo. Então um dia experimentei, pus à frente da lâmpada. No dia a seguir, eu, sem dar por isso, comecei, olha, estou a conseguir apertar assim, o efeito da luz. É impressionante. Porque ele desinflama, né? Exatamente, porque lá está, toda a dor é somente uma inflamação. Okay? É uma inflamação. E o calor, a luz vermelha, o incandescente, ele vai desinflamar. Portanto, se há o processo de desinflamação, volta tudo ao normal. Basicamente é muito interessante o processo. Eu comecei a escutar isso novamente agora com muitas pessoas falando e até com você, né? Porque você fez um contato com a Claudineia lá do Porto, né? E ela começou a falar que vocês estão fazendo um trabalho, ela está já colocando a luz vermelha também lá. Eu falei, nossa, caramba, eu usava isso lá atrás, né? Naquela época os cabelos não eram tão brancos ainda. Eu usava isso com mais frequência. Naquela época eu tinha dor porque eu caía. Agora eu tenho que fazer porque tem umas dorzinhas de vez em quando aqui, então seria bom. E eu falei, nossa, muito, muito interessante, né? Muito interessante o fato do pessoal estar usando de novo dessa forma. É como sempre que a gente está falando desde o início, né? É o voltar, é o redescobrir. Buscar as coisas antigas, né? Exatamente. Se lembrar de coisas que são, sabe, estão ali auxiliando, né? Mas tem o hidrogênio, né? Tem o hidrogênio também, que é assim, fantástico, né? O hidrogênio é depois, e o que é bonito e o que é maravilhoso é que estas duas, vamos chamar terapias, elas trabalhando em simultâneo são poderosíssimas. Porque basicamente o que elas vão fazer é desinflamar e vão levar luz às células que são das mais importantes do nosso organismo, que são as mitocôndrias. Okay? São aquelas células que precisam de ter energia e elas tendo energia, o nosso corpo é muito difícil alguma coisa acontecer. E tanto o hidrogênio como a luz vermelha, elas vão efetivamente levar essa energia às mitocôndrias, ok? Vão desinflamar, ok? Só fazendo um parênteses, por exemplo, a luz vermelha, entre outras coisas também, é excelente para processo de cicatrização. Uma quebra de ossos, ok? Alguém que passe por ter uma perna, um braço, não sei quanto, utilizar, porque ela vai aumentar digamos que o processo mesmo de construção do osso, de ligação do osso, ok? Partimos um braço, uma perna, usar a terapia, a luz vermelha naquele sítio, né, onde houve a fratura, é excelente, vai aumentar o processo de cicatrização. Voltando ao hidrogênio, o hidrogênio, oxigênio, não é? Automaticamente o maior antioxidante que existe. É uma molécula tão pequena, que é das únicas que consegue vir aqui acima, à barreira hematocefálica. É das únicas. O próprio germânio vem, mas é mais difícil, porque é uma molécula maior. O outro, aquele amarelo, também vem, mas é mais difícil, aquele que cheira mal, ok? O hidrogênio não. O hidrogênio é excelente.
O hidrogênio é aquele produto aquela terapia, assim é que é, aquela terapia que não há nada que se diga assim, o hidrogênio aqui não funciona, não. Porque basicamente ele é oxigênio e ele vai mudar toda a parte tóxica, ácida, vai desinflamar, vai desintoxicar e vai levar energia, vai levar oxigênio às células, ok? E o hidrogênio pode-se fazer, a máquina que nós trabalhamos, que eu trabalho, ela tem duas formas, ao fim e ao cabo, de utilizar através de uma cânula no nariz, ok? E através de hidrogenar a água. A grande diferença das demais máquinas que existem no mercado, e conheço algumas, é o seguinte: é uma máquina que, na verdade, para quem nos ouve, existe o hidrogênio molecular. É o hidrogênio molecular para as pessoas perceberem, mas na verdade esta máquina é gás Brown. E a grande diferença está aqui. Porquê? Porque as máquinas tradicionais, mesmo aquelas garrafinhas mais pequenas e não sei quanto, elas trabalham com a produção de hidrogênio, ela é feita através de uma placa de platina, uma placa de titânio e uma membrana de proteção. Ok? E algumas máquinas já até um nível maior funcionam dessa mesma forma. A grande diferença da nossa máquina é que ela se faz por eletrólise. E aqui é que deixa de ser hidrogênio e passa a ser gás Brown. Porque ela, quando produz, quando trabalha, ela cria eletrões. Ok? Os eletrões, a eletricidade, e são esses eletrões que vão proceder à cura, à desinflamação, à energia, ao carregar da nossa bateria. Ok? São os eletrões através do processo de eletrólise, que é o dito gás Brown e não hidrogênio molecular, ok? Que faz a grande diferença. Depois esta máquina tem ainda mais uma outra particularidade, que é o seguinte: sempre que ela está a trabalhar, estejas a inalar ou estejas a hidrogenar a água, ela está a impregnar frequências de cura. Neste momento ela faz aquelas frequências básicas a 963, a 417, a 528, tem ali 12, 15 frequências sensivelmente. Já tem, em termos de software, a grande facilidade, que são as frequências Rife, que conheces, ok? E a máquina... ela fica, ao mesmo tempo que ela fica produzindo hidrogênio, ela fica também frequenciando. Exatamente. Rapaz, ó. E vai fazer mais, que é o seguinte: já está no software, mas estamos a ultimar ali uma ou outra, digamos que particularidade, para fazer o seguinte: através das frequências Rife que ela já tem programadas, imagina que tu tens um paciente com cancro no peito, ok? E existe a frequência Rife para o cancro no peito, e a máquina, nós programamos, damos a introdução até 8 frequências, e digamos que ela está a impregnar no hidrogênio que está a inalar e na água para a cura direta e efetiva para aquela patologia. Okay? Não há mais nenhuma máquina no mercado que faça isto. Nossa, trabalho que com as fantástico. frequências. Primeiro que toda essa história do Rife, para mim, é uma história linda, né? Eu acho assim, aquilo dali, quando esse processo aconteceu lá atrás, nos anos 40, o pessoal falava exatamente isso, falando do grande almoço, né? Foi descoberta a cura para tudo. E realmente é a cura para tudo. Só que não se pode deixar que a cura para tudo aconteça, porque senão foi posta na gaveta. Por trás aí, né? Então, foi posta na gaveta. Quando se fala nisso de novo, com um processo como esse, com uma máquina como essa, isso é muito brilhoso, isso é muito luminoso, isso é muito... É a grande diferença, porque lá está, voltando a dizer, nós somos as três: frequência, vibração e energia, não é? Alguém que ao fim e ao cabo, deixou-nos esta possibilidade, estamos a fazer isto hoje, não é? O grande senhor Nikola Tesla, não é? Deixou-nos este grande legado, disse isto, que somos estas três coisas, ok? E Rife efetivamente descobriu que há cura para tudo, e curou, conhece a história, mas pronto, curou 16 cancros, 14 deles em cerca de 2 meses, ou o que é que foi, tudo só com frequências, e mais um mês e qualquer coisa, os outros 2, porque ajustou ali as frequências para os curar. E, efetivamente é isto.
Aqui a grande descoberta, a grande particularidade é efetivamente isto, através do hidrogênio, que já é simplesmente importante e espetacular, especial, porque é oxigênio, pormos a possibilidade de termos a frequência, quando nós estamos a beber uma água frequenciada, não é? Ao inalar, mas direto para aquela patologia. É maravilhoso, é maravilhoso. É excelente. É impressionante. Não, e além de tudo isso, né? Além de tudo isso, todo esse processo, ainda tem o processo do plasma, que você trabalha aí, né? Aí em Portugal. Nossa, é uma enciclopédia esse homem. Aqui, e até vou-te abrir um bocadinho aqui o leque, o que é que eu estou a fazer neste momento com o hidrogênio. Estou a fazer o seguinte: a água que nós vamos beber, que vamos hidrogenar, ok? Eu estou a fazer testes para fazer o seguinte: a água que as pessoas vão consumir é o plasma de CO2. Basicamente nós vamos ter uma garrafa onde estamos a hidrogenar a água, não é? Portanto, que eu tenho ali, por acaso tenho ali a máquina, mas pronto. Esta água que a pessoa vai consumir, que pode ser só hidrogenada, normal, ok? E já tem lá as frequências e tem lá todo aquele benefício, mas estou a fazer testes água CO2, o plasma do CO2, efetivamente. Não é? Rapaz, para quem tem o mínimo de conhecimento sobre o assunto, quando eu escuto falar isso daí, eu fico, nossa, isso aí é uma coisa muito fantástica, né? Muito CO2 fantástica. é vida, não é? CO2 é tudo aquilo que nós conhecemos, CO2 é vida, nossa, CO2 é aquilo que... Essa junção é de um brilho tão grande, né? Oh, vale a pena atravessar o oceano nem a nado. Mais do que uma água mineral, porque ao fim e ao cabo nós sabemos que as águas hoje são o que são, não é? Nós, através do processo do plasma, ou dos GANs, não é? Vamos falar assim, nós já libertamos muita coisa daquilo que sabemos, não é? E já criamos ali muita coisa. E então eu comecei, espera, porque não? Porque o CO2 nós podemos consumi-lo, quer dizer, porque não hidrogenar o CO2? Porque a energia, ao fim e ao cabo, ok? Digamos que empoderar ainda mais aquela molécula de oxidante e que vai levar tudo aquilo que nos dizem que nós não podemos consumir, que é o CO2, que é prejudicial à vida, mas que é mentira. Nós sem CO2 morreríamos, efetivamente. Então eu comecei a pensar, espera, eu tenho aqui o CO2, tenho aqui o plasma, tenho disto. Não, vamos fazer uns testes. Efetivamente, a própria água fica com um sabor completamente diferente. A água que nós hidrogenamos de CO2 é maravilhoso. É muito especial. Para quem sabe de fora, sabe, o que proporciona o plasma. O que eu tenho lido, na realidade não tenho experimentado ainda, mas o que eu tenho lido sobre hidrogênio, e é muito, sabe? Caramba. O hidrogênio... Isso, né? As inúmeras possibilidades que a gente tem, né? Sim. O hidrogênio, neste momento, lá está, também é algo que cada vez mais está a ser trabalhado, mas é lá atrás também, o hidrogênio. O hidrogênio está a ser utilizado para atletas de alta competição, ok? Está a ser utilizado para Alzheimer, Parkinson, cancros, tudo, literalmente, ok? É pena que hoje em dia, dentro das unidades hospitalares, só simplesmente se ponha as pessoas a inalar oxigênio, porque a partir do momento já há, por exemplo, alguns lares, inclusive, e algumas clínicas médicas que estão a utilizar isto, mas se isto fosse generalizado, em vez de estarmos a inalar um oxigênio que por vezes nem é aquilo que dentro daquela dose correta de oxigênio que a pessoa precisava estar a receber, se um dia as pessoas efetivamente receberem hidrogênio molecular, é maravilhoso. A mudança seria imensa nesse sentido, né? Agora, me fala uma coisa com relação a você. Você também trabalha na venda dessas máquinas. Como é que funciona? Você consegue, tanto na máquina da luz vermelha, né? Quanto na máquina do hidrogênio, né? Exato.
Eu trabalho diretamente com as duas fábricas, ok? Uma fábrica da luz vermelha é francesa, ok? Neste momento existem estes três modelos. O modelo este modelozinho simples, existe um modelo de 3 lâmpadas e existe um modelo de 5 lâmpadas. Estas com a tenda sauna, diretamente com a fábrica. Sou eu e um parceiro meu aqui em Portugal e Espanha, que estamos, digamos que é a plataforma que está a divulgar e que estamos a trabalhar em Portugal e Espanha, assim como nas máquinas de hidrogénio. As máquinas de hidrogénio é um fabrico suíço, também trabalhamos diretamente com a fábrica. E o que é que nós procuramos e efetivamente as coisas estão a acontecer, que é o seguinte, é mais do que ter mais uma máquina de hidrogênio, neste caso, no mercado, é ter uma solução, ok? É ter uma solução terapêutica, uma solução que as pessoas investam, mas faz aquilo que é necessário. E há uma forte ligação com o fabricante. Há, por exemplo, uma necessidade de criar algo num software, há qualquer coisa que é software, um bug, uma coisa qualquer, nós estamos diretamente e muito facilmente em contacto com o fabricante, onde dizemos, atenção, está-se a passar isto, vamos resolver porque isto é preciso ser resolvido. E é este o nosso, eu digo nosso, porque aqui, nestas duas máquinas, eu estou a trabalhar com um parceiro, um colega, aqui em Portugal. Com relação à Europa, isso é fácil, porque está dentro da Europa, não tem dor de cabeça. Agora, essas máquinas conseguem chegar, por exemplo, aqui na América Latina, no Brasil, consegue ter esse tipo de exportação para cá também? Sim, sim. Quando sai do espaço da Europa, o acordo que nós temos basicamente vai diretamente da fábrica do Brasil, disparate, peço desculpa, diretamente da fábrica na Suíça, por exemplo, para o Brasil, o cliente reporta a nós, o cliente nós vendemos, nós tratamos de tudo, mas como há ligação com a fábrica, não passa por Portugal, vai para o Brasil, vai para a Colômbia, vai para Angola, vai para onde seja necessário, ok? Mas é um controle por aqui. Esse contato com relação à máquina, pode ser feito com você direto, né? Sim. Ou comigo ou com o meu colega, mas sim, é feito com... Estou colocando aqui, já de cara, já estou me antecipando aqui, o seu Instagram, né? Porque ali, embora não tenha tanta informação quanto você passou para a gente aqui, a gente no Instagram do João não é uma coisa tão grande quanto a gente imagina, né? Porque é tanta coisa que você tem. Não, efetivamente não. Eu não tenho... O meu Instagram está ali para desenvolver um pouco. Tenho também um canal no Telegram, onde aí sim tenho muita informação de todas estas coisas e outras mais. Já falamos a nível pronto, aquele produto que cheira um bocadinho mal, a lexívia também. Mas no Instagram, por acaso, não tenho muita coisa. Mas prometo que vou melhorar, vou atualizando. E aqui é o Facebook, né? O Facebook, o seu João Custódio, lá no Facebook também tem bastante coisa, né? Eu peguei várias coisas suas no Telegram também, né? Lá no Telegram tem bastante coisa sobre esse processo. E eu estou sabendo que dentro, em breve, é bom que o pessoal entre no Facebook e no Instagram, porque dentro em breve você vai estar lançando um site com várias outras coisas, com a marca nova, né? Então, já estou aqui me antecipando, falando ainda revelando um segredo, né? Fez a pulguinha atrás da orelha, como se diz aqui. Mas estou sabendo que ano que vem coisas muito fortes nesse mercado aí. Não dá para colocar o som dentro de uma caixinha, né? E aí começa a vazar, é muita luz vazando. É mesmo isso. Há neste momento um projeto que está a nascer. Há um projeto de uma marca registada. A marca, eu posso avançar com o nome, a marca Lura Lugra, está em processo de registro, onde vai, ao fim e ao cabo, comportar todas estas maravilhas, todas estas mais-valias, todas estas soluções para o mercado. Há um site que entretanto deve estar a sair, portanto há novidades
E depois com isto, os Instagrams e outras coisas vão sofrer algumas alterações para, para o pessoal ter mais informação. Muita coisa bacana que você oferece. Realmente, ó, eu já estou na área terapêutica desde os anos 80. E quando eu vejo coisas como essa, eu fico assim, muito feliz, porque é a possibilidade de levar vida, de levar luz, de levar uma vida mais harmônica, né? Uma vida mais nutrida para as pessoas, de tirar pessoas, muitas vezes, daquele, como você falou, a guria mesmo, né? De se acomodar. Não, isso é assim mesmo, não tem modo de sair desse estado. Claro, eu estou me acomodando num estado ruim, e a gente não veio para cá para se acomodar num estado ruim nem para sofrer. Tá? A gente pode passar por uma fase, mas é só uma fase, vamos virar a chave. E muitas vezes, né, nos acostumam, nos hipnotizam. Não, tem que ser assim. Não tem que ser assim, né? Não, hipnotizam e, às vezes, desacreditam, né? Fazem muita coisa para que as pessoas achem que isso é uma bobagem, que não tem credibilidade e tal, e não procuram por isso, né? Isso é o que a gente tenta aqui, trazer isso, as pessoas falando sobre esses assuntos para as pessoas verem que não é bobagem, né? São coisas sérias que estão cada vez mais vindo à tona e sendo disponibilizadas para todo mundo. Nós fomos muito, há que ver o seguinte, nós fomos muito programados, nós fomos configurados, nós fomos até bloqueados de muita informação, ok? Há que entender isso. E hoje é difícil dizer que não, isso não é verdade, e o que é verdade é tudo isto que está aqui que nos disseram que não é verdade, ok? É a dita tomada de consciência. Que grande parte de nós deixou-se levar por não querer sair da ignorância, por não querer pensar daqui e não querer perceber que efetivamente nós somos um ser espiritual a viver uma experiência na Terra. Exatamente. E é só isso que nós somos, ok? Quebrar isso, né? Quebrar esse padrão que foi tão jogado e a gente se convenceu, né? Quebrar isso. Isso é muito... E se abrir, né? As pessoas têm que começar a questionar também muito, eu acho, né? Porque sair da ignorância, é mais fácil ouvir e ficar naquele meu cantinho de conforto. Não quero nem ver, né? E esse é o cutucão que a gente traz aqui para as pessoas pelo menos olharem. Opa, será que isso realmente é sério? Deixa eu ter mais conhecimento a respeito disso, né? E não refutar de cara, né? Que é o que muitas vezes a gente faz quando vê uma coisa nova. Não conheço e não é verdade, né? Despertar a curiosidade. O despertar disso. Isso vem muito, por exemplo, Rogério, quando nós falamos do plasma, o plasma também, dos GANs e pronto, toda aquela tecnologia. Hoje, se nós olharmos assim à volta, quantas pessoas são que conhecem e que acreditam e que estão dentro desta tecnologia maravilhosa, não é? E o que ela faz por nós. E depois é difícil de dizer assim, olha, está aqui isto, mas o que é isto? Isto é água, basicamente. Mas isto é aquilo que tu precisas. Mas isso não é um comprimido. Não, isto é água, que está aqui, que é o que tu precisas. Mas isso é o quê? Isso é uma tecnologia, não sei como. As pessoas não vão. Mas efetivamente isto é aquilo que nós sabemos e que acontece. Porque é difícil de sair daquela estrutura, não é? Agora, quando há alguém que das duas uma, que nós dizemos que é isto, e alguém que então, mas o que é isto? Isto é plasma, isto é assim, feito isto tem este benefício, tem isto, e vai-te fazer esta cura, este tratamento, não sei quanto. Das duas, ok. Não, então, mas deixa-me perceber um bocadinho mais, explica-me um bocadinho mais e eu vou tomar. Ok, sim senhora. E depois há o outro, que é o seguinte, ok, se tu dizes que é isso, está bem, então dá cá e vamos tomar e eu vou acreditar. E aquilo acontece, tanto de uma maneira como de outra, aquilo acontece. Isto é que é maravilhoso, ok? Porque efetivamente a questão está aqui, não é? A questão, porque isto é o que é. E o plasma, os GANs, são toda aquela solução. Assim como o hidrogênio, assim como a luz vermelha, assim como os coloidais, assim como tudo ao fim e ao cabo. As pessoas têm que acreditar, as pessoas têm que crer ao fim e ao cabo. Ir além, né? O mundo, na realidade, nos prende em algumas coisas, né? E é conseguir ir além daquilo que a gente é aprisionado, né? É mesmo isso.
Exatamente. Mesmo João, isso. uma maravilha imensa ter você aqui. Você não sabe a alegria que a gente ficou quando a gente conseguiu marcar com você esse trabalho, essa live. Foi uma felicidade imensa. E sabendo que várias pessoas vão estar se aproveitando disso, né? É um conhecimento fantástico. Realmente uma alavanca para destravar várias pessoas que estão aí, de repente, precisando desse conhecimento. Sim. Eu que agradeço. Para mim é uma alegria imensa saber que você está fazendo o trabalho dessa forma em Portugal. E a gente, na parceria, né? Cada um no seu canto, fazendo o que pode ser feito para que a gente possa acordar as pessoas. Né? Chegar a mais cantinhos, chegar a mais pessoas que efetivamente queiram, não é? Porque eu costumo dizer, nas minhas terapias, costumo dizer, nós só podemos ajudar quem quer ajuda. Todos precisamos, mas só conseguimos ajudar quem quer ajuda, efetivamente. É um gosto da minha parte, obrigado. Conseguimos, por fim, fazer a nossa live. Muita gratidão a você, muita mesmo, sabe? Muito obrigado. Uma felicidade imensa ter você por aqui e muito bom também ter vocês que estão aqui, né? Vendo esse trabalho com a gente. Quem vai assistir depois o gravado e tal, e compartilhem essa live, curtam o nosso canal, levem esse trabalho a mais pessoas, para que mais pessoas consigam ter acesso a essas informações tão importantes que a gente está tendo cada vez mais. Isso aí. Até semana que vem. Um abraço bem grande para vocês. Tudo de bom. Tchau.